Em 13 de novembro de 1820, o marinheiro americano Henry Palmer e sua tripulação desembarcaram em uma ilha próxima à Península Antártica. Ele deu à ilha o nome de Ilha da Decepção. O que aconteceu nos 2 dias seguintes foi misterioso e inacreditável. Durante muito tempo, Palmer recusou-se a tornar públicos os detalhes sombrios do que aconteceu, revelando finalmente os eventos perturbadores que ocorreram pouco antes de sua morte, em 1877. O que aconteceu 137 anos depois, quando um grupo de cientistas australianos desembarcou na ilha, foi ainda mais horrível, adicionando mais especulações. A ilha deveria ser deixada sozinha e desabitada. Estações de pesquisa foram criadas e abandonadas ao longo dos anos por diversos motivos, alguns dos quais permanecem desconhecidos. Os acontecimentos ocorridos em 1957 foram mantidos em segredo pelo governo australiano durante décadas, antes que um dos cientistas, Richard McCrea, nascido nos Estados Unidos, quebrasse o silêncio sobre o que aconteceu ali. Esta é a história de Henry Palmer. Ao pisar na costa do que mais tarde chamei de Ilha da Decepção, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu já havia pisado em muitas praias ao longo dos anos como marinheiro e nunca havia sentido isso antes, então fiquei um pouco surpreso. Ao olhar ao redor, tive a sensação de estar sendo observado. Eu sabia que não deveria haver humanos na ilha, exceto alguns animais selvagens, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ou alguém estava lá fora. Disse aos meus homens para montarem acampamento logo acima da maré alta, pois já estava quase anoitecendo e não conhecíamos a área. Planejamos explorar ao amanhecer. Sempre que montávamos acampamento em uma nova costa, todas as manhãs fazíamos uma contagem para garantir que ninguém desaparecesse durante a noite. Ainda me lembro da primeira manhã em que tomei um gole de café e alguém gritou: "Norris e Clark sumiram." Corri até a barraca que eles compartilhavam, olhei para dentro e percebi que eles estavam, de fato, desaparecidos. Chamei todos e rapidamente estabeleci 4 grupos para vasculhar a ilha em busca deles. Eu os instruí a terem suas armas preparadas. Escolhi outros 2 homens para irem comigo e todos partimos em direções diferentes. Enquanto caminhávamos pela praia em direção a um afloramento rochoso, os outros homens e eu discutimos onde eles poderiam estar ou o que poderia ter acontecido. Uma regra que eu tinha era que ninguém saísse do acampamento sem me avisar ou ao primeiro imediato George sobre para onde estava indo. Mesmo quando iam fazer suas necessidades, deveriam nos avisar e ficar à vista, pois nunca sabíamos o que se escondia nos lugares desconhecidos que explorávamos. Depois de caminhar um pouco, chegamos ao que pareciam ser pegadas humanas na areia e roupas pertencentes a um dos homens. Havia algo mais na areia que imediatamente levantou nossas suspeitas. Parecia haver marcas de arrasto na areia, indicando que algo estava sendo carregado. Bem à frente, não muito longe, avistamos uma caverna no fundo do afloramento de rochas, exatamente onde as pegadas estavam levando. Edward preparado com seu rifle. "Algo parece estranho para mim", comentei. "Senhor", ele respondeu, levantando o rifle até o ombro enquanto avançávamos cautelosamente em direção à caverna. Tirei minha pistola do coldre e mantive-a pronta. Não disse mais nada enquanto nos aproximávamos cada vez mais, mas a tensão no ar era palpável. Esses homens eram marinheiros, não guerreiros. Eu lutei na guerra de 1812 e vi minha cota de mortes, assim como causei muitas. Infelizmente, desenvolvi um sentimento de apatia que me acompanhou por toda a vida. Também adquiri algo que me permitia prever quando algo terrível estava por vir, uma maldição, um fardo que carreguei. "Eu irei primeiro. Fique bem atrás de mim. Não atire em nada a menos que esteja completamente preparado para matar", eu disse, decidindo entrar primeiro como líder desses homens. Nunca os forçaria a fazer algo que eu mesmo não faria. Ao chegar à entrada da caverna, percebi que ela se alargava e estava um pouco escura, com apenas uma luz fraca passando. Antes de dar o primeiro passo para dentro, respirei profundamente. Apesar de sentir muito medo nesses momentos, nunca permiti que meus homens percebessem isso. Minhas premonições sempre se mostraram corretas desde que comecei a tê-las, e nunca me acostumei com elas. Assim que pus os pés na caverna, ouvi um ruído gorgolejante, seguido pelo que parecia ser uma respiração rouca. Virei-me para meus homens, e ficou claro que eles não tinham ouvido o mesmo que eu. Continuei avançando.
mantendo minha pistola pronta para o caso de algo acontecer. À medida que avançávamos na caverna, a escuridão se tornava densa demais para ver claramente. Então instruí meus homens a acenderem suas lanternas, assim como eu fiz. Enquanto as lanternas se acendiam, ouvi o que parecia ser um gemido e algo se movendo, mas não consegui identificar o que era. Continuei andando até chegarmos a um ponto agudo na caverna, virando a esquina. Sabia que algo estava ali. Homens, estejam prontos. Tenho a sensação de que o que quer que seja está próximo, disse-lhes. Vi o medo em seus olhos e fiz o meu melhor para manter a compostura enquanto os olhava. Continuei andando, virando a esquina, e ao fazê-lo, imediatamente parei. Diante de mim, no chão, estavam os corpos nus de Norris e Clark. Não conseguia acreditar no que via. A pele de seus corpos havia sido completamente removida, como se tivessem sido virados do avesso. Não conseguia distinguir quem era quem. Enquanto estava ali, o mais próximo deles de repente olhou para mim, levantou o braço abrindo a mão e disse algo que não consegui entender. Rapidamente me aproximei dele e me ajoelhei. Vi lágrimas em seus olhos quando olhou para mim. Foi então que notei algo em sua mão. Segurei a lanterna ao lado dele e vi uma pedra, de cor vermelho brilhante, diferente de qualquer vermelho que já vira. Olhei para o outro homem que estava deitado ao seu lado e vi que ele segurava a mesma pedra vermelha em sua mão, mas estava morto. Nesse momento, o braço do homem caiu e a pedra rolou pelo chão da caverna. Edward se abaixou para pegá-la quando eu parei, dizendo: "Edward, não toque nela. Não temos ideia do que seja." Eu pulei e recuei contra a parede. "O que aconteceu com esses homens, senhor?" ele perguntou. "Não tenho ideia. Algo ímpio. O que poderia fazer isso com um homem? Nada neste mundo que eu saiba", respondi. "Você também vá agora. Chame o resto dos homens e traga de volta os cobertores desses homens, para que possamos levar seus corpos de volta ao acampamento para uma inspeção adequada", eu disse. Enquanto esperava na caverna a volta dos homens, uma sensação de pavor tomou conta de mim, e eu sabia que precisávamos deixar a ilha logo. Planejamos ficar 6 dias, mas eu sabia que precisávamos partir no dia seguinte. Não demorou muito para que os homens chegassem. Quando viram os corpos sem pele de Norris e Clark, eles se benziam e oravam. Alguns dos homens acreditavam que era o diabo, outros diziam que era bruxaria. Eu não sabia em que acreditar, só sabia que precisávamos sair da ilha. Instruí os homens a colocarem seus corpos nos cobertores e levá-los de volta ao acampamento. Também proibi qualquer pessoa de tocar nas pedras vermelhas. Assim que voltamos ao acampamento, inspecionamos seus corpos em busca de pistas sobre o que poderia ter acontecido, mas não obtivemos respostas, apenas mais perguntas. No final da tarde, enterramos seus corpos. O que aconteceu no dia seguinte garantiu que eu nunca mais voltaria à Ilha Decepção enquanto estivesse vivo. Quando acordamos na manhã seguinte, instruí os homens a levantar acampamento assim que terminassem de tomar o café da manhã. Alguns homens vieram até mim dizendo que precisavam fazer suas necessidades, o que é claro que concordei. Enquanto arrumava minhas coisas, ouvi um dos homens gritar: "Palmer, vem aqui agora." Deixei cair o que estava segurando e segui na direção que eles tinham ido. Ao me aproximar deles, pude ver que um deles estava apontando para alguma coisa. Parei e olhei, e até hoje não consigo entender o que aconteceu. Ali diante de mim estavam os túmulos vazios de Norris e Clark. Meu primeiro pensamento foi que um dos homens havia desenterrado seus corpos, mas rapidamente descartei isso. Eu sabia que esses homens estavam com um medo mortal do que havia acontecido e nunca fariam tal coisa. "Homens, juntem suas coisas, estamos saindo deste lugar agora", eu disse. Nunca vi meus homens se moverem tão rápido. Enquanto arrumávamos o acampamento, pude ouvi-los dizendo várias coisas sobre o que pensavam que era. Ao partirmos, nunca esquecerei alguém dizendo: "Esta ilha é um lugar maligno e deveria ser deixada em paz." Eu concordo com essa afirmação. Nunca mais voltamos. Chamei-a de Ilha da Decepção na esperança de que isso dissuadisse outras pessoas de visitá-la. Esta é a minha história. Disseram-me e ameaçaram-me para nunca mais falar sobre o que aconteceu na Ilha de Decepção em 1957, mas não me importo mais. Devo isso aos homens que morreram lá. Eles foram meus amigos por anos antes de tudo acontecer. Éramos 5 estacionados lá e era janeiro, o que significava que o verão havia acabado de começar. Nossa estação foi construída não muito longe de um vulcão ativo,
por isso era bastante quente na maior parte do tempo, com o ar às vezes chegando a 40 graus Celsius. A primeira semana depois de chegarmos foi normal e rotineira. Só no 8º dia começou. Lembro-me de meus 2 amigos e colegas cientistas, Ian e Ross, voltando de um dia de exploração da ilha, trazendo amostras de sedimentos do vulcão e outros itens interessantes que encontraram, como eles chamavam, sendo ambos geólogos. Lembro-me daquela noite de acordar muito tarde para ir ao banheiro e passar pela sala onde Ian e Ross estudariam as amostras que haviam coletado. Eles ainda estavam lá, o que achei um pouco estranho. A primeira vez que os vi, pensei que estivessem apenas entusiasmados com algo que encontraram. Estavam muito próximos um do outro, de costas para mim, sussurrando algo. Naquela época eu estava meio adormecido, então não dei muita importância. Só muito mais tarde, percebi que era apenas o começo de algo sinistro. Na manhã seguinte, ao ir para o refeitório tomar café da manhã, passei novamente pela sala e vi Ian e Ross parados no mesmo lugar onde estavam na noite anterior. Ei pessoal, vocês ficaram aí a noite toda ou o quê? Perguntei. Eles viraram a cabeça olhando para mim e apenas assentiram, sem dizer uma palavra. Fiquei ali um pouco, esperando que respondessem, mas nada. Então eles se viraram. Com a cabeça voltada para trás, continuei andando até o refeitório pensando, o que diabos está acontecendo com esses dois? Ao entrar no refeitório, vi que Peter e Max já estavam lá, comendo. Depois de tomar meu café da manhã e me sentar com eles, perguntei, vocês conversaram com Ian e Ross esta manhã? Eles estão agindo de forma estranha. Não, os vi lá parados na sala, mas não falei com eles, respondeu Max. Bem, eu os vi lá ontem à noite, no mesmo lugar em que estavam esta manhã. Quando tentei falar com eles, eles simplesmente viraram a cabeça e assentiram, sem dizer nada, comentei. Estranho. Talvez eles estejam muito entusiasmados com as rochas que encontraram. Você sabe como os geólogos ficam fascinados com rochas que nunca viram antes, sugeriu Peter. Sim, talvez, eu disse. Tomamos então o café da manhã em silêncio. Depois do café da manhã, voltei para o meu quarto para me vestir. Como biólogo marinho, planejei passar o dia vasculhando a praia em busca de diversas formas de vida marinha. Ao passar pela sala de rocha de Ross e Ian, como eu a chamava, percebi que eles não estavam lá. Fui então até seus quartos para ver se estavam lá, mas não estavam. Sempre que alguém sai da estação, o protocolo é avisar para onde está indo e quando planeja retornar. Contei a Peter e Max sobre isso, e eles consideraram que estavam apenas esquecidos. Enquanto caminhava pela praia, coletando e estudando diversas formas de vida marinha, olhava constantemente por cima do ombro. Tive a sensação enervante de estar sendo observado e senti como se alguém estivesse bem atrás de mim. Mais tarde naquele dia, voltei para a estação. Ao entrar, vi Max e Peter parados ali, olhando para mim. Eu imediatamente soube que algo não estava certo. O que está acontecendo? Perguntei. Ian e Ross já deveriam ter voltado. Eles conhecem o protocolo, respondeu Max. O que fazemos? Perguntei. O que podemos fazer? Vai escurecer em breve, e não estou com muita vontade de sair e correr pela ilha depois de escurecer. E você? Respondeu Peter. Não, não quero. Mas deveríamos, eu disse. Vai fazer frio esta noite e eles podem não estar vestidos com roupas quentes o suficiente para sobreviver. Eu digo, vamos esperar aqui caso voltem. Caso contrário, acordaremos cedo e sairemos logo antes do amanhecer para procurá-los, sugeriu Peter. Eu concordei com a cabeça. Talvez eu não saiba o que diabos eles estão pensando. Eles sabem melhor do que ninguém, respondeu Max. Enquanto nós 3 jantávamos naquela noite, nenhum de nós falou muito. Não tinha ideia do que se passava na cabeça deles, mas a minha estava correndo. Também não dormi muito naquela noite e tive pensamentos muito estranhos enquanto estava deitado na cama. Lembro-me de Peter chegando bem cedo ao meu quarto e dizendo, está na hora, vamos nos vestir e ir procurá-los. Não disse nada enquanto saltava da cama e começava a me vestir para enfrentar o frio do Ártico. Passamos o dia inteiro procurando, mas não encontramos nenhum vestígio deles. Decidimos tentar pedir ajuda pelo rádio assim que voltássemos para a estação. Max pegou o rádio e conseguiu falar com alguém na ilha Livingston, que disse que enviaria ajuda, mas seria no dia seguinte. Também disseram que iriam transmitir um rádio para nossa sede na Austrália, informando-os da situação. Depois de jantar, cada um de nós se retirou para seus quartos. Adormeci rapidamente, exausto de toda a caminhada que fizemos naquele dia. Alguém,
Por favor, Deus, me ajude. Alguém gritou enquanto eu me sentava em pânico. Não tinha certeza se estava sonhando ou não. Então ouvi alguém gritar novamente. Alguém, por favor, Deus, me ajude. Não consegui entender quem estava gritando, mas rapidamente pulei da cama, pegando a lanterna que sempre mantinha no meu quarto, e comecei a caminhar até os quartos de Max e Peter. Ao me aproximar do quarto de Max, ouvi um som de mastigação, seguido pelo que parecia ser o bater de dentes. Levantei lentamente a lanterna ao entrar no quarto de Max e disse em voz alta: "Que diabos?" Mesmo agora, tenho dificuldade em acreditar no que vi. Lá estavam dois homens, ambos sem pele, comendo Max. Assim que perceberam que eu estava lá, se viraram e olharam para mim. Não perdi tempo e me virei, correndo até o quarto de Peter. "Peter, Peter, levante-se! Levante-se agora!" Eu gritei enquanto corria. Peter sempre teve um sono profundo, então não fiquei surpreso quando entrei em seu quarto e o vi ainda dormindo. Eu o sacudi violentamente, dizendo: "Levante-se, precisamos ir embora. Algo aconteceu com Max. Explicarei mais tarde." "Do que você está falando? O que diabos está acontecendo?" perguntou Peter. Agarrei seu braço e comecei a puxá-lo para fora da cama quando percebi a expressão de horror em seu rosto. Eu imediatamente congelei e virei a cabeça para ver o que estava atrás de mim. "O que em nome de Deus é isso?" disse Peter em tom horrorizado. "Levante-se agora", eu disse. E quando terminei de dizer isso, eles começaram a vir em nossa direção. Rapidamente me movi para a direita, tentando ficar o mais longe possível deles. Infelizmente, essa situação deixou Peter vulnerável. Eu me encostei na parede, observando horrorizado enquanto os dois homens sem pele o agarravam. Os gritos de Peter ecoavam no ambiente, carregados de dor e desespero. Então, decidi correr e pegar o machado de incêndio que tínhamos no corredor para poder ajudá-lo. Quando me virei para sair pela porta, um dos homens se virou e olhou para mim. Então começou a vir em minha direção. Naquele momento, entrei em pânico e, em vez de pegar o machado de incêndio, meu instinto de sobrevivência assumiu. Tudo que eu conseguia pensar era em me esconder em algum lugar. Fui em direção ao refeitório, quando me veio à mente a ideia de me esconder dentro do freezer. Sabia que ia fazer frio lá dentro, mas não me importei. Estava disposto a arriscar. Enquanto corria pelo corredor, passei pelo cabide que guardava as jaquetas que usávamos lá fora. Peguei uma enquanto passava. Uma vez dentro do refeitório, fui direto para o freezer, abri a porta e corri para dentro. Não perdi tempo, tirando uma das prateleiras de comida para amarrá-la na alça do freezer e em uma prateleira pesada que havia ali. Depois de amarrar a prateleira, vesti a jaqueta e me afastei da porta. Não fazia muito tempo que eu estava lá, quando ouvi algo que parecia ser um arranhão e algo tentando abrir a porta. O que quer que fosse, parecia ter muita força. Enquanto observava a prateleira sendo esticada até o limite, rezei para que não se rompesse. Isso durou um tempo até que resolvi desligar a lanterna, deixando-a totalmente escura por dentro. Sentei-me então no canto, encolhido, tentando me manter aquecido o melhor que pudesse. O que eu usava como calça não era adequado para o frio, e eu esperava não ficar com hipotermia antes da chegada da ajuda. A próxima coisa que me lembro foi de ter acordado, mal conseguindo ouvir alguém gritando: "Alguém aqui? Tem alguém aqui?" Pulei, cambalei até a porta do freezer e comecei a bater nela, dizendo: "Estou aqui! Estou aqui!" "Olá, sou Jorgen, da estação de pesquisa norueguesa na ilha Livingston", disse ele com um forte sotaque norueguês. Voltei e acendi a lanterna antes de me dirigir à porta. Desamarrei o barbante e abri a porta do freezer. Ver Jorgen parado ali foi a visão mais bem-vinda da minha vida. Imediatamente comecei a olhar ao redor e perguntei: "Você encontrou os homens sem pele quando chegou aqui?" Ele me olhou perplexo, como se tivesse entendido mal meu inglês, e então respondeu: Não vimos mais ninguém desde que chegamos. Encontramos 2 quartos com camas cobertas de sangue e pedras vermelhas, mas nada mais." "Tem mais alguém aqui?" "Não, acho que não. Sou o único que sobrou", respondi. Segui-o para encontrar os outros 3 homens que também haviam vindo. Ao passarmos pelos quartos de Ross e Ian, pude ver sangue por toda parte, junto com as pedras vermelhas em suas camas, como ele havia mencionado. Ao passarmos por aquela sala de pedra, olhei para o chão e notei a mesma pedra vermelha brilhante espalhada. Não sei porquê, mas achei que as pedras vermelhas tinham algo a ver com o que aconteceu. Claro, nunca vou saber com certeza.
Assim que o governo australiano soube do que aconteceu, enviou uma equipe especial da Austrália para investigar e ver se conseguiam encontrar os homens ou seus corpos. Após semanas de busca, nada foi encontrado. Anos mais tarde, na Austrália, McCary estava trabalhando em seu quintal quando foi abordado por um homem que lhe fez muitas perguntas sobre o que havia acontecido na ilha. O homem disse ser da equipe especial que foi investigar o desaparecimento do cientista. Ele disse que eles também tiveram alguns problemas enquanto estavam lá, mas não deu mais detalhes. McCary perguntou-lhe se ele sabia de alguma coisa que esclarecesse o que aconteceu lá. O homem simplesmente respondeu: "Fique longe daquela ilha." Obrigado por ficar até o fim do vídeo. Até a próxima.